Se você acredita que o governo brasileiro recuou na questão da taxação do Pix, né, toda aquela questão que aconteceu semana passada, sabe de nada, inocente. A coisa não é bem assim. Eu vou contar para você tudo que está por trás desse pseudo recuo do governo, algo que realmente foi motivo de comemoração para muitos brasileiros, né? Porque a sensação que nos deu depois daquele vídeo fantástico do Nicolas Ferreira, que vem fazendo um grande trabalho com outros políticos brasileiros à direita, como Marcelo Van Hatten, Bia Kicis, o Gustavo Gayer, entre outros, deu motivo para o brasileiro comemorar. O governo sentiu o golpe, sim, sentiu o golpe e recuou, mas não recuou, e eu vou explicar para você por quê, que a situação é muito complicada aí no Brasil. Então vamos lá, preste atenção, vá até o final desse vídeo, porque ele é muito importante para você. Eu já vou deixando aqui o meu WhatsApp, porque provavelmente você vai querer entrar em contato comigo após esse vídeo, né? Porque a gente vai ter muita informação aqui para passar para você. E também sobre o Paraguai como uma alternativa, uma vez que o Brasil está cada vez mais inviável. Os que estão antenados sabem que essa situação do Pix é apenas uma pontinha do iceberg de toda uma catástrofe que está vindo aí no Brasil em relação a privar os brasileiros da sua liberdade de expressão, enfim, da sua liberdade como um todo, como disse o presidente Bolsonaro, né? A liberdade é mais importante que a própria vida. Lógico, né? Uma vida sem liberdade não vale a pena ser vivida. Agora, antes de eu continuar esse vídeo, só um ponto importante que eu quero esclarecer aqui. Tem muita gente, né? Os idiotas que não gostam de ver pessoas bem-sucedidas se dando bem de forma honesta e começaram a criar uma fake news de que eu saí do Brasil, né, e eu não consegui me legalizar aqui no Paraguai, porque eu respondo por estelionato no Brasil, saí fugido do Brasil, devendo, tal. Gente, e aí eu não consegui me legalizar no Paraguai. Bom, primeiramente, para aqueles que criticam assessorias, né, isso daqui é o que eu tenho essa semana para voltar para fazer a segunda etapa. Olha só essa semana, para vir fazer a segunda etapa do processo de assessoria, que hoje é feito em duas etapas. Isso é o que eu tenho a entregar nesse momento de assessorias feitas aqui para brasileiros, né? Daqui é um lote que eu tenho para entregar aqui para os nossos clientes que confiaram no nosso trabalho, não tiveram dor de cabeça, fizemos toda a gestão. E para aqueles que estão falando que eu não tenho documentação paraguaia, que eu não consegui isso daí por conta de algum problema legal no Brasil, porque você precisa de antecedentes criminais, enfim, uma série de coisas, está aqui, ó. Isso daqui, deixa eu pegar aqui meus dados para não aparecer. Está aqui, ó, minha admissão temporária, minha foto está aqui, ó. Minha admissão temporária está aqui, tá? E a minha cédula paraguaia, confira a minha foto aqui, ó. Tá aqui, Luciano Campos, confira a minha foto aqui. Tá? Então tem muita gente espalhando fake news, por quê? Primeiro que, logicamente, que o que eu falo aqui incomoda principalmente os idiotas de esquerda. Incomoda também os maus assessores do Paraguai, que acabam atacando quem presta um ótimo serviço e quem aparece bem aqui no YouTube, nos canais de direita, como o canal do Pitoli, com Paulo Cogos, com Felipe Lintz, entre outros, né, dando entrevistas em canais de direita aqui, falando sobre o Paraguai, e isso incomoda também os maus assessores, incomoda brasileiros de esquerda, incomoda aqueles que são medíocres e que não gostam de ver o sucesso de pessoas que trabalham de forma honesta e que dão duro todos os dias, como é o caso. Então, esclarecido isso, vamos continuar aqui com a questão do Pix, né, que foi uma situação muito séria que aconteceu no Brasil. Ou seja, não é que as pessoas seriam taxadas, né? Movimentou, né? Somou lá cartão de crédito, Pix, entre aquilo que você pagou, aquilo que você recebeu, bateu 5 mil, você seria taxado. Não, não é exatamente isso que aconteceria. Porém, você cairia na malha fina. Então, nesse ano de 2025, você não teria, teoricamente, problema ao superar ali uns 5 mil reais de movimentação aí no Brasil. Só que você cairia na malha fina, porque ia chegar no final do ano, né? Quando chegasse a hora do acerto de contas, o governo ia chegar para você e falar assim: mas peraí,
o que que foi essa movimentação aqui? Né? Porque você está gerando uma receita, né? E você não tem um CNPJ, você não tem uma empresa aberta. Então você tem que declarar imposto de renda. Aí você chegaria e poderia dizer: ah, mas aqui foi doação, minha avó, meu pai, meu tio pagam as minhas contas porque eu estou passando por dificuldade e tal. Tá, cadê o imposto, o recolhimento do imposto sobre doação? Tá? Então, olha só por onde que eles iriam fechá-lo. Ou você diria o seguinte: não, eu trabalho de forma informal, né? A curva de Laffer, né? Não vale a pena, eu não consigo trabalhar, não consigo abrir uma empresa, não consigo pagar os impostos, eu trabalho de forma informal. E aí o governo ia chegar para você e ia falar: ok, então você tem uma empresa irregular. Então você não recolheu, por exemplo, se você vende produtos de ICMS estadual, você não recolheu de repente se é serviço, ISS municipal. E aí, onde que está isso? Além disso, viriam multas, né? Viriam toda uma série de encargos, processos, né? Que você responderia por trabalhar com uma empresa ilegal, como empresa ilegal. E tudo isso é arrecadação para um governo que está desesperado atrás de grana porque não para a gastança, a dívida pública só aumenta e cairia matando em cima de você. Aí, logicamente, que os memes, né, o vídeo espetacular do Nicolas Ferreira, mais um, diga-se de passagem, ele que vem fazendo um trabalho, uma liderança sensacional e jovem no Brasil. Então, aquele vídeo lá foi uma porrada na cara desse governo, né, que reagiu de todas as formas, e aí a consequência disso é que o governo revogou, né, a questão desse monitoramento do PIX. Agora, vamos pensar aqui, né? Luciane, por que que você fala sobre o Brasil? Eu estou querendo saber sobre o Paraguai. Cabeção, presta atenção nisso. Você quer ver a ruazinha do Paraguai, quer ver a praiazinha lá das cidades paraguaias, Praia de Rio. Você quer ver alguma coisa nesse sentido? Tudo bem, legal você ver por vídeo, mas eu estou te ajudando a tomar logo a decisão, ter um motivo, algo que motive a sua ação, uma motivação para você sair logo desse manicômio chamado Brasil e vir para cá ao entender o que está acontecendo no país, que é muito grave. Muita gente de direita, porque de esquerda, gente, se você é esquerdista, eu sei que você vai escrever um monte de bosta aqui. Escreva, vai, você ajuda a engajar o vídeo, aumentar a minha visualização. Escreva a bosta aqui, mas entenda. Você é esquerdista, você já é burro pela própria natureza. Então não leva a sério o que você escreve. Agora, para o brasileiro de direita, tem muita gente que ainda está querendo tapar o sol com a peneira. Por quê? Eu sei que é uma energia muito grande que se gasta para você vir para um outro país, para você deixar entes queridos para trás, aqueles que decidiram ficar, apostar num país que está indo para uma Venezuela, um país que está indo para um caminho de Cuba, e muitos estão se negando. E a gente vai falar, né, das soluções, né? Porque muita gente está acreditando que a solução é Trump, Trump. Então vamos falar sobre as soluções, o que vem por aí também como solução para esse regime que de democrático não tem nada. É uma ditadura do judiciário liderado pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, tá certo? Onde o Lula é um fantoche. É um símbolo ali para justificar essa ditadura. Mas a coisa é muito maior do que se pensa. As liberdades estão sendo cerceadas, sim. Mas então vamos lá. Vamos pensar aqui comigo, porque esse canal aqui é para mostrar para você a realidade do que acontece no Brasil e oferecer para você aquilo que está servindo para milhares de brasileiros que estão vindo para o Paraguai, um país que tem crescido muito nos últimos 20 anos, o que mais cresce na América Latina nos últimos 20 anos de forma consistente, que está se industrializando, tem um agro forte, tem o melhor clima de negócios da região, europeus vindo para cá. O Paraguai, que era piada, né, para brasileiros antigamente, hoje já está em condições de fazer piada com o Brasil. Porque viver no Paraguai, a qualidade de vida que o país oferece é muito maior do que a qualidade de vida oferecida no Brasil, né? Em termos de segurança, em termos de oportunidades, em termos de tranquilidade, em termos de você ficar longe dessa agenda woke. Tudo isso você encontra aqui, um país conservador, liberal na economia, né? Então é um país sensacional hoje para se viver, logicamente,
que desde que você faça um planejamento certo para você vir para cá sem passar dificuldade. Também não adianta vir para cá com uma mão na frente e outra atrás, sem falar o idioma local, que é o espanhol, sem saber se comunicar, sem ter contato com ninguém. Aí não adianta. Você tem que se preparar, senão vai começar a passar dificuldade aqui e dar na mesma que ficar no Brasil. Apesar que aqui você ainda tem chance, se você der duro, de crescer. E o Brasil cada vez mais está sufocando essa oportunidade. Aí é cada um ver as suas próprias condições para tomar a decisão. Agora, para mim, para muitos brasileiros que se planejam, que saem do Brasil de uma forma planejada, sabendo já o que quer, tendo um plano de vida e de negócios aqui no Paraguai, o país está sendo maravilhoso para a maioria dos brasileiros que se programam para virem para cá. E é isso que eu quero falar com você, né? Para você fazer parte daqueles que estão tomando a decisão, estão agindo e que fazem parte desse grupo aqui, ó, que a gente está fazendo a legalização para vir para o Paraguai, investir no Paraguai, contribuir com o Paraguai e receber aquilo que o Paraguai tem para oferecer. Mas dito isso, vamos voltar à questão do Pix. Ponto importante. O governo, a partir do momento que ele declarou, que ele avisou que as pessoas cairiam na malha fina, caso, né, ultrapassasse R$ 5.000 de movimentação em cartão de crédito e Pix. Então, só com R$ 5.000 de movimentação já seria suficiente para a pessoa cair na malha fina. E aí ele revogou isso daí. E muita gente acreditou que o governo revogou e deu um passo atrás disso daí. Agora eu pergunto para você, preste atenção nessa pergunta. Se o governo anunciou que faria isso, é porque o governo já está preparado para fazer isso. Melhor dizendo, já tem a tecnologia para rastrear teu nome e jogar na malha fina. O Banco Central já tem como receber essas informações das instituições financeiras e aí, com essas informações, jogar você na malha fina. E aí, logicamente, se você quer na malha fina porque você não está cumprindo com a legislação fiscal do Brasil, uma vez comprovado isso, o governo tem todas as condições de puni-lo por isso. Cobrar impostos atrasados ano que vem e multá-lo. E também aplicar, né, penalizações, talvez na área até criminal, por sonegação. Então entenda, se o governo anunciou que faria isso, é porque ele já tem condições de fazê-lo. Faz sentido isso para você? Agora, vem um vídeo, vem ali uma crise para o governo, onde pessoas poderiam ir para a rua, pessoas começaram a se negar a receberem pagamentos via Pix ou via cartão de crédito, somente no dinheiro vivo. Isso assustou o governo, né? Porque estava vendo tiro saindo pela culatra, porque foi uma burrice muito grande avisar que faria isso. E aí o governo pega e recua. Mas o próprio Haddad, no dia seguinte ao recuo, disse o seguinte: tá, mas isso já acontecia. O envio de informações por parte das instituições financeiras para o Banco Central já estava acontecendo e vai continuar a acontecer. Ou seja, esse recuo foi só para acalmar o povo, para o povo relaxar, para o povo movimentar, para o povo receber via Pix, para o povo receber via cartão de crédito e cair na malha fina da mesma forma. E ano que vem, né, chega 2026, vem o momento do acerto de contas que vai ser da mesma forma se não tivesse recuado, porque na verdade não recuou, apenas disse que recuou. Ou você acredita nesse governo mentiroso, o governo da picanha, o governo que prometeu tantas coisas e não cumpriu, o governo que na campanha disse, né, que o Lula não tinha ligações com Maduro, que não defendia ditador, o governo que, enfim, blá, 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 e nunca cumpre, porque é um governo da mentira, um governo diabólico, né? Que vem do pai da mentira. Pois é. Então, esse recuo do governo é mais uma mentira para você baixar a guarda, cobrar via Pix, né? Movimentar, pagar via Pix, pagar com cartão de crédito, cobrar com cartão de crédito, e aí você cai na malha fina. E você caindo na malha fina, querendo ou não, caiu na malha fina,
você está errado. Você cometeu um erro, pode ser punido. E acabou. Ah, Luciano, mas isso não é certo, o governo mentir. E você acredita ainda que num estado de exceção como o Brasil vive, onde as leis, a Constituição, só existe um lugar dentro do cérebro, da cabeça, da mente de um Alexandre de Moraes, de um Flávio Dino, de um Barroso, que eles julgam de acordo não com as leis no Brasil, mas de acordo com aquilo que eles concordam ou discordam, onde a Constituição já foi rasgada lá no impeachment da Dilma, com Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça aí do governo Lula, quando manteve os direitos políticos da Dilma após o impeachment. Então ali foi o primeiro teste, eles vão avançando, eles vão avançando, eles vão avançando. Hoje, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, coloca na cadeia inocentes. Senhoras com 70 anos que falaram, né, num vídeo que vão pegar o Alexandre de Moraes numa força de expressão, coloca como se ela fosse realmente uma ameaça na cadeia. 17 anos de prisão. Para uma mãe que escreve com batom numa, numa estátua uma frase de um ministro da Suprema Corte, Barroso, perdeu o mané. Ela só colocou ali a frase de um ministro da Suprema Corte, por mais que seja uma frase utilizada por bandidos de alta periculosidade. Mas ela colocou isso, 17 anos de cadeia, terrorista. Enquanto essa Suprema Corte solta bandidos de verdade, dá indulto de Natal para bandidos de verdade, enquanto pais e mães de família conservadores vão amargar 17 anos sem indulto por terem feito o quê? Protestado contra a quebra da democracia brasileira. Assim, senhor Alexandre de Moraes, se esse vídeo chegar para você, no Paraguai, você ter opinião é livre. O que eu não posso é atacá-lo com desrespeito, porque você é uma autoridade. Mas eu posso falar aqui a minha opinião. Você é um ditador, na minha opinião. Tá ok? Então, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Eu tenho direito aqui, eu estou num país livre, onde eu tenho direito de emitir minha opinião. Mas você que está no Brasil, não. E viver sem liberdade não vale a pena viver. A liberdade é mais importante que a própria vida, disse o presidente verdadeiro do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Tá certo? Assim, e não quer dizer que eu seja bolsonarista, discordo de muita coisa dele. Mas essa frase eu não discordo. Tá? Como eu discordo do fato de que quem está na presidência do Brasil é um ex-presidiário. É um condenado que foi tirado da cadeia por essa Suprema Corte. Né, Fachin? Você que arquitetou tudo isso daí para colocá-lo de novo no poder para justificar a implantação dessa ditadura que está aí. Então, você que está no Brasil, é importante entender que é mais uma mentira. E para aqueles que acreditam que o Trump vai resolver, gente, às vezes sai Trump, porque é como aqui em espanhol se fala o nome do presidente americano. Mas o Donald Trump, ele. Nós temos ali, me fugiu o nome agora, da deputada que vai realmente tomar conta, né, das relações exteriores dos Estados Unidos para o Ocidente. Me fugiu o nome, Maria, me fugiu o nome agora, mas tudo bem. Depois talvez até apareça em algum lugar aqui o nome dela, que eu coloque aqui em algum lugar. Mas então o que que acontece? O, ela assumindo, ela que já está batendo de frente com Alexandre de Moraes, essa questão do fim da liberdade de expressão no Brasil, aquilo que aconteceu, por exemplo, em relação ao X do Elon Musk, que chamou muita atenção lá nos Estados Unidos, que os deputados brasileiros, juntamente com os brasileiros como o Rodrigo Constantino, né, e outros que estão lá, o Paulo Figueiredo, levaram isso para o Congresso americano, chamou a atenção dos Estados Unidos. Então, essa deputada que agora vai ocupar o cargo no governo Trump, ela vai vir para cima. Ela vai vir para cima, porque essa questão da ditadura que acontece no Brasil já é uma realidade no exterior. Já não dá mais para esconder isso daí. E qual que seria um caminho natural, para você que acha que vai resolver a questão do Brasil? Pode até
enfraquecer o regime que está aí, tá? Mas o caminho para isso, o primeiro caminho para isso serão sanções econômicas. Ou é sanção econômica ou é meio militar. Isso não vai acontecer meio militar. É praticamente certo que os Estados Unidos não gastaria munição física e política com um caso como esse do Brasil. Mas sanções econômicas, sim. E se você analisar o que acontece com Cuba, o que acontece com Venezuela, você vai ver que as sanções econômicas só complicam ainda mais a vida do povo, a vida do mais necessitado, a vida do pobre. Mas aqueles também que têm uma melhor condição ainda, aqueles que vivem com uma boa aposentadoria, aqueles que têm uma empresa, aqueles que geram valor, aqueles que geram riqueza, também passam a sofrer muito numa situação de embargo econômico, que é o que deve acontecer como medida de retaliação do governo americano em relação ao Brasil. Além da proibição desse pessoal aí da Suprema Corte e talvez até do Executivo brasileiro de pisar no solo americano, ou até mesmo de pisar em solo de democracias, na Europa, enfim. Mas entenda, para eles, vai acontecer como acontece para Maduro na Venezuela, para Raul Castro em Cuba, agora tem um outro presidente cubano, que me fugiu o nome, que também vive no luxo, como Maduro vive no luxo na Venezuela, enquanto o povo cada dia mais passa por restrições alimentares, um verdadeiro holodomor, pessoas morrendo de fome na Venezuela, morrendo de fome em Cuba, ficando até dias, né, na fila para conseguir comida. Esse é o futuro do Brasil no caso de um embargo. Né? Porque, entenda, eles pegaram o poder, eles não querem soltar. A coisa não vai ser do dia para a noite. Ah, você está imaginando que votar em 2026 vai resolver, assim como resolveu em 2022? É isso que você está imaginando? Já há ali com o deputado petista, né? Nossa, hoje está difícil lembrar os nomes aqui. Vai aparecendo o nome aqui do lado, conforme eu vou esquecendo, eu vou pondo aqui do lado. Né? O deputado petista lá, que é um cara que me causa asco, né? Já querendo mudar a regra nas próximas eleições do voto para senador, que vai ser o voto mais importante até do que o voto para presidente. Porque com uma maioria de direita no Senado, você consegue fazer ali a eliminação dessas ervas daninhas no Supremo Tribunal Federal, fazendo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas já está ali a possibilidade da mudança de regras, né, para essa próxima eleição, onde você só vai poder, entre dois senadores candidatos, né, que serão eleitos por estados, você só vai poder votar em um, ou seja, para enfraquecer o voto da direita, já que a direita deu um banho na esquerda em 2024. Mas se isso não passar, se isso não for possível, é muito simples. Você começa a fazer aquilo que você fez, por exemplo, com deputados como Deltan Dallagnol, onde você ganha a eleição, mas você não consegue assumir, você mata antes dele assumir, ou então você caça deputados via judiciário, já que o judiciário tornou-se um superpoder, você caça deputados, você caça senadores que estão dando trabalho, ameaçando a tranquilidade dessa Suprema Corte ditatorial que existe no Brasil. Então entenda que por todos os caminhos, o futuro brasileiro é sombrio. E eu gostaria de dizer algo diferente. Porque tem gente que vai falar assim, como já disseram, ah, você está fazendo isso para você vender a legalização de brasileiros no Paraguai. Não, cabeção. Eu tive que tomar uma dura decisão de deixar minha família para trás. Cheguei aqui no Paraguai sem conhecer ninguém, sem falar direito o idioma, 30 dias depois do segundo turno de 2022. Doeu, como dói até hoje. Eu não me senti seguro. Né? Muitas vezes, para visitar minha família, quando eu passo ali no aeroporto, em Cumbica, na Polícia Federal, medo de ser parado porque eu tenho um canal no YouTube que eu emito opinião. Quer dizer, é uma ditadura esse Brasil. Ou você acha que é fácil para mim? Não. Eu estou longe da minha cidade, eu estou longe da minha família, mas estou num país muito melhor para se viver, que me dá arrepio de pensar em voltar a viver no Brasil. Graças a Deus, o Paraguai me acolheu muito bem. Eu sou muito grato a esse país. E eu vivo muito bem aqui. Melhor do que vivia no Brasil.
E eu dou oportunidade para quem está levando a sério de vir para cá, se legalizar com uma pessoa séria. Está aqui, né? Tá aqui meus documentos, para quem fala asneira, tá aqui meus documentos, tá aqui, eu mostro na cara, gente. Então, você fazer o processo com uma pessoa séria, com uma assessoria séria, uma assessoria que traz agilidade, uma assessoria que faz tudo pelo caminho correto, sem propina, sem nada, tá? Para que você não tenha dor de cabeça lá na frente. Então, tá aqui, cara na tela, falando um pouquinho, abrindo o coração, porque a coisa não é fácil para quem está no Brasil. Aqui, a minha grande dificuldade é a saudade, muitas vezes, dos familiares. Mas eu tenho liberdade, eu tenho vida. Aqui é uma economia que você consegue adquirir coisas, você consegue adquirir experiência, você consegue fazer passeios, você consegue viver. O Brasil não. Então aí a decisão fica com você. Aproveite para assistir esse vídeo aqui, ó, que está aparecendo agora na tela, porque ele é muito importante para a tua tomada de decisão. 2025 não vai ser nada fácil no Brasil e os próximos anos serão provavelmente ainda piores. Está aqui meu WhatsApp, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.